Seu carro mudou e você não faz a menor ideia disso. Nós vamos fazer uma série de 2 vídeos focando principalmente nas velas de ignição e nos sensores do sistema eletrônico de gerenciamento do motor. Hoje o professor visita a fábrica da Niterra, detentora das marcas NGK e NTK, aqui em Mogi das Cruzes. E para nos atender, nada mais, nada menos do que ele, o icônico Hiromori Mori. Olá, professor. Obrigado por nos atender, obrigado pelo seu tempo e pelo trabalho que nós viemos te dar aqui. Não, para nós da Niterra, NGK e NTK, é um prazer recebê-los aqui. E vocês também, sintam-se todos em casa. Eu notei aqui que você disponibilizou para a gente uma sequência de velas de ignição que aparentam ter diferenças. Explica um pouquinho para a gente por que essas velas são tão diferentes e por que elas influenciam na evolução dos motores nos últimos anos. Professor, amigos, nós temos que compreender algo que é muito importante. Aqui no Brasil nós tivemos uma série de programas que visavam a melhora da eficiência energética do motor, ou seja, eu precisava baixar consumo. E esses programas, basicamente, eles davam incentivos fiscais. Então, se o meu carro abaixasse o consumo de combustível, eu tinha isenção de IPI para vender o meu carro. Eu pagava um IPI menor. Por isso que todas as montadoras evoluíram os seus motores. Também, paralelo a isso, eu tenho o Proconv. O Proconv é uma norma de emissões onde ele estabelece os limites para a homologação dos veículos. Então, para que uma montadora possa vender um veículo aqui no Brasil, nós temos que seguir uma série de normas, de níveis de emissões para estar vendendo esse veículo aqui. Com isso, todos os anos, nós vamos reduzindo gradativamente os limites de emissões e os veículos vão ganhando mais tecnologia. Algumas que nós podemos destacar. Nós tivemos o downsizing de motores. O que é isso? A cilindrada dos motores foram sendo reduzidas. Eu tive que reduzir o atrito do meu motor. Então eu mexi com motores 3 cilindros, reduzindo o número de cilindros e reduzo o atrito interno. Estou utilizando motores com baixo atrito interno, óleos lubrificantes especiais. Mudei, lembra daquela direção hidráulica que nós tínhamos? Eu tirei uma direção hidráulica, coloquei uma direção elétrica, reduzi o consumo do meu motor. Então são pequenas modificações que muitas vezes nós não percebemos no nosso carro. Às vezes, como mecânicos, também não percebemos, só que ela modifica o automóvel. Alguns anos atrás, nós tínhamos a injeção central, com somente um injetor de combustível. Passamos para a injeção multiponto, full group, multiponto banco a banco, depois multiponto sequencial. E os carros mais novos, injeção direta de combustível, que por sinal gera uma polêmica danada. E agora, mais recentemente, nós temos os motores turbo. Qual que é a ideia básica do motor turbo? É você melhorar o rendimento volumétrico. O que é isso? É nós colocarmos mais ar para dentro do motor. Se eu consigo colocar mais ar para dentro do motor, eu melhoro o rendimento volumétrico, posso colocar mais combustível, gero mais potência no meu carro. Então são várias modificações que, se nós compararmos um veículo de 20 anos atrás com um veículo moderno, nós vamos ver muitas coisas diferentes. E a vela de ignição, apesar dela parecer uma igual à outra, não são, né? Não, são bem diferentes. Por exemplo, aqui nós temos uma vela de níquel, uma vela resistiva, mas uma vela de níquel. É aquela vela que tem a função de gerar uma centelha que vai dar início à reação de queima do combustível. Dentro do meu cilindro eu tenho uma mistura ar-combustível. Só que para dar início à queima eu preciso de uma energia de ativação. Quem é essa energia de ativação? Quem que dá início à queima de combustível? A minha vela de ignição. Perfeito. Essas velas de ignição são dedicadas a veículos com tecnologia mais antiga.
vamos supor que eu queira fazer um upgrade desse meu veículo. Eu queira melhorar o início da combustão. Existe algum produto, houve a evolução dessa vela aplicada a esses motores mais antigos? Aqui nós temos um exemplo. Eu tenho uma vela de níquel, normal, uma vela resistiva de níquel. Eu tenho aqui uma vela green. Aí você fala assim, Hiro, qual que é a diferença? A vela green, o eletrodo central, ele tem um corte em V. Então ele cria um efeito de pontas. O eletrodo lateral é côncavo. Como eu tenho um corte V no eletrodo central e o eletrodo lateral côncavo, eu crio pontas, fica mais fácil de pular a centelha, gerar faísca, e eu tenho menos material entre os eletrodos. Então, é uma vela que melhora a ignibilidade, melhora o desempenho, inclusive foi equipamento original de veículos da GM, da Fiat, da Ford, ela foi usada como equipamento original. Aqui nós temos uma vela que nós chamamos G-Power. Essa vela é uma vela com ponta de platina. Qual que é a vantagem da ponta de platina? A platina é um material mais duro, mais resistente. Se ele é duro e resistente, eu posso reduzir o diâmetro de eletrodo. Excelente opção, uma relação custo-benefício muito boa e eu posso colocar em qualquer veículo. Então eu posso pegar a tabela de aplicação, a própria tabela da NGK já dá as opções de velas. Nós também temos as velas de irídio. O irídio é um metal mais duro, mais resistente que a platina. Eu também tenho uma redução no diâmetro de eletrodo. Excelente vela, excelente desempenho. E essa aqui, nós temos opcionais mais frios. Então, se você quiser fazer um upgrade no seu carro, às vezes turbinar, aumentar a taxa de compressão, tem opção mais fria que você pode estar instalando. Por sinal, você tocou num ponto muito interessante e que gera muita dúvida com relação à aplicação. Temperatura da vela. Explica um pouquinho para a gente o que é isso e como se dá essa determinação. Para a vela de ignição, ela tem que trabalhar entre 400 até 850 graus. Essa aqui seria uma temperatura normal de trabalho na vela de ignição. Nós fazemos testes de engenharia, então nós colocamos o motor em um dinamômetro, saímos desde a rotação de marcha lenta até a rotação de máxima potência e vamos medindo. O primeiro ponto é eu descobrir qual o cilindro mais quente desse motor. Então, imaginamos que nós estamos com um motor de 4 cilindros. Eu vou medir a temperatura nos 4 cilindros, identificar o cilindro mais quente. Essa é a condição mais crítica. Identifiquei, eu vou sair desde a rotação de marcha lenta até a rotação de potência máxima, com uma vela especial, que é uma vela termométrica. Nela, ele tem um termopar de alumel-cromel, e eu consigo medir a temperatura na ponta da vela com o motor funcionando. Tem que ficar nesse ranger, entre 450 e 850 graus. Quando meu motor está em marcha lenta, lógico, eu estou mais ou menos por volta de uns 170 graus. Conforme eu vou acelerando o motor e dando carga, o motor tem que estar fazendo força, a temperatura dentro da câmara vai aumentando. E no máximo, 850 graus. Normalmente, nós deixamos a temperatura máxima por volta dos 650, 700 graus, porque nós sabemos que esse motor com o tempo vai sofrer retífica, então você vai acabar planando o cabeçote, dando mais taxa, então tem que ter uma margem de segurança. Às vezes você coloca um combustível que não é de muita boa qualidade, né? Então nós colocamos essa margem de segurança e fazemos a determinação do grau térmico. Se você fizer alguma modificação, pessoal que gosta de tuning, aí tem que determinar de forma experimental a vela correta para o motor. O grau térmico determina exatamente o que na vela de ignição? Cada motor, os principais fatores que afetam a temperatura dentro da câmara de combustão, primeiro é taxa de compressão. Quanto maior a taxa de compressão de um motor, maior a temperatura. Rotação. Então, muitas vezes, eu tenho um automóvel e uma moto. Eu olho lá na especificação, está muito próxima a taxa de compressão do motor da minha moto com do meu carro.
Só que por que a minha moto tem uma vela muito mais fria? Porque eu trabalho com rotações maiores. Quanto maior a rotação, maior o número de queima por minuto, aumenta a temperatura. Então eu preciso dissipar essa temperatura. Se eu coloco uma sobrealimentação, que é o uso de turbo, blower, eu vou aumentar a taxa de compressão dinâmica, aumenta a temperatura. Com isso eu vou gerar mais calor, preciso colocar uma vela que dissipe mais calor. E ponto de ignição também interfere nas características de geração de calor dentro da câmara de combustão. Então, o grau térmico da vela está associado diretamente à sua capacidade de dissipar calor. Dissipar calor. Quando eu tenho uma vela quente, é uma vela que dissipa pouco calor. Se eu tiver uma vela fria, é uma vela que dissipa muito calor. Então, velas de alto grau térmico são velas que dissipam muito calor. Exatamente, ela vai dissipar mais calor. E quem gera o calor? O próprio funcionamento do motor. Cada motor tem uma característica mecânica, tem um desempenho, uma potência diferente. Então, eu vou ter velas distintas para cada tipo de motor. Então, você me deixou aqui curioso a respeito de uma coisa. Então, existe uma relação direta entre a temperatura da vela de ignição e seu funcionamento e o sistema de arrefecimento do motor? Nós não podemos esquecer, professor, a vela ela está em contato diretamente com o cabeçote. Então, vamos tirar aqui uma vela. Essa vela, através da rosca, ela está em contato com o cabeçote. O cabeçote está em contato com o sistema de arrefecimento. Então, existe uma relação de trabalho entre a troca térmica da vela com o cabeçote e do cabeçote com o sistema de arrefecimento. Infelizmente, uma prática muito comum que ocorre no Brasil, meu veículo está superaquecendo. Às vezes, por falta de informação, a pessoa vai lá e tira a válvula termostática. Se eu tirar uma válvula termostática, meu motor passa a trabalhar frio. A temperatura na vela abaixa muito. O motor ele tem uma temperatura específica para trabalho. Se o motor está superaquecendo, eu tenho que corrigir esse problema que levou ao superaquecimento e não simplesmente ir lá e tirar uma peça. Então, a remoção da válvula termostática influencia diretamente o funcionamento das velas de ignição, o seu desempenho e, consequentemente, consumo de combustível e emissão de poluentes. Algo que é muito comum, você tirou uma válvula termostática, o motor passa a trabalhar mais frio. Como os carros hoje têm sistema de injeção, o sensor de temperatura detecta que o motor está frio, coloca mais combustível. Qual é o efeito disso? Acaba carbonizando a ponta da vela de ignição. Então você tira a vela, você olha a ponta dela, ela está escurecida se você estiver usando gasolina. Essa coloração escura, uma cor mais negra, indica o carbonizamento da vela. Ou seja, deixa eu ver se eu entendi direito. Se a vela trabalhar muito fria, carboniza. Ela tende a carbonizar. E se trabalhar muito quente? Se trabalhar muito quente, a vela vira um ponto de calor dentro da câmara de combustão e pode gerar um fenômeno que nós chamamos pré-ignição. O que é a pré-ignição? Existe um momento correto no qual eu tenho que gerar a centelha para dar início à reação de queima de combustível. Isso nós chamamos de ponto de ignição. A pré-ignição é quando você tem um ponto quente na câmara de combustão. Antes que eu gere a minha centelha, esse ponto quente começa a queimar a mistura ar-combustível. Pode ser por uma aplicação errada de vela, pode ser por um problema de superaquecimento, falta de troca térmica. E também uma coisa que pouca gente se atenta é que muitas vezes, por exemplo, lembra aquele tranquinho que você deu quando o carro não queria pegar? Uhum. Você pode quebrar uma correia dentada, faz uma marquinha no pistão. Uma marca num pistão pode virar um ponto quente na câmara de combustão. Às vezes um anel de fogo da junta de cabeçotes está desalinhado, pode virar um ponto quente. Então são diversos problemas. Excesso de carbonização vira ponto quente na câmara de combustão. Excesso de resíduo que podem virar um ponto quente na câmara de combustão.
E esse ponto quente pode dar início à reação de queima da mistura ar-combustível, antes de eu gerar a minha centelha. Qual o problema disso? É a mesma coisa que você estivesse adiantando o ponto de ignição. A pressão e temperatura na câmara começa a aumentar muito e pode me gerar um problema que nós chamamos de detonação. A detonação é um fenômeno que ocorre depois da centelha. É um fenômeno que nós costumamos chamar de fenômeno de borda, porque ele ocorre mais nas bordas da câmara de combustão. O que é isso? Você tem um aumento de temperatura e pressão, eu vou queimando esse combustível, como a pressão está muito alta, a temperatura está muito alta, de vez de eu queimar, ele explode. Aí você pode falar, Hiro, mas qual a diferença de queimar e explodir? Basicamente a diferença está na velocidade de queima. Quando eu falo de queima de combustível, mais ou menos 15 a 30 metros por segundo. Quando eu tenho uma explosão, eu estou falando 300 metros por segundo. Então eu tenho picos de pressões, picos de temperatura, aonde? Na região de borda da câmara de combustão. Costuma danificar aonde? Principalmente os pistões, próxima à região dos anéis. Então, para quem está acostumado com a parte de engenharia, manutenção de motores, é muito fácil você identificar esse tipo de problema. E ele está ligado, pode ser gerado por uma pré-ignição, aumento de temperatura e combustível de má qualidade. Algo que não acontece. Infelizmente, é algo muito comum, né? E acaba gerando diversos problemas no nosso motor. Ô Hiro, você comentou bastante a respeito dessas tecnologias do eletrodo em V e dos metais nobres aplicados a essas velas destinadas a esse patamar tecnológico de motores. Mas, olhando do lado do consumidor, do dono do veículo e mesmo do mecânico, qual é a vantagem de se alterar a vela que era de níquel para essas de tecnologia mais avançada? Professor, algo que a gente precisa deixar bem claro para os nossos amigos, tanto consumidores quanto mecânicos, é que na tabela de aplicação da NGK, pode ser a tabela física de papel, pode ser o catálogo online, pode ser o aplicativo. Você vai olhar a montadora, o veículo, ano, motor, tem as opções de velas. Então, nós temos a linha G-Power, que são velas de platina, a linha Iridium EX, que são velas de irídio. Qual que é a grande vantagem? Uma vela normal de níquel, eu tenho um diâmetro de eletrodo e uma certa massa do eletrodo. Para ficar mais fácil de entender, ele tem um tamanho, o eletrodo. Quando eu utilizo materiais nobres, platina, irídio, na ponta do eletrodo eu consigo reduzir o diâmetro desse eletrodo. E eu tenho uma série de benefícios com isso. O primeiro benefício é quanto à ignibilidade. Eu pulo a centelha mais fácil porque eu tenho uma ponta maior. A outra vantagem que eu tenho é com relação ao efeito extintor. O que é isso? Eu gerei a centelha, eu começo a queimar, a misturar combustível. Eu tenho uma bola de fogo. A hora que essa bola de fogo encosta no eletrodo, o próprio eletrodo tira calor da minha bola de fogo. Se eu tenho menos massa nesse eletrodo, eu vou roubar menos calor. Então eu tenho mais energia para queimar a mistura ar-combustível. Mas qual que é a grande vantagem? Se eu tenho mais energia, eu queimo melhor a minha mistura ar-combustível. Eu vou aproveitar melhor o que já estava lá dentro da câmara de combustão. Então, na prática, o que você vai sentir? O carro fica mais fácil de pegar pela manhã. Marcha lenta, mais estável. Você vai sair num semáforo. A hora que você acelera, ele sobe de giro mais rápido. E como eu queimo melhor a misturar combustível, eu gero mais torque dentro do meu motor. Então você imagina você numa estrada, velocidade constante. Se eu tenho mais torque, eu posso aliviar um pouco o acelerador. Eu diminuo a aceleração, reduzo o consumo de combustível. Então é só vantagem se você sair de uma vela de níquel para uma vela G-Power ou uma vela X. Extremamente eficientes, muito boas essas velas.
nos meus veículos anteriores, eu utilizava nesses carros. Ou seja, o investimento um pouco maior reverte em benefício. Não só isso. A diferença de preço é muito pequena, mas imagina que nós dois somos duas oficinas diferentes. Você está usando a vela de níquel, eu estou usando a vela de irídio. Um cliente traz o carro na sua oficina, você faz o serviço de revisão. Ele sai mais ou menos como ele entrou. O cliente não vai perceber quase nenhuma diferença. Ele traz o mesmo carro na minha oficina e vou executar exatamente o mesmo serviço que você. Coloca uma vela de irídio. O custo é um pouquinho mais alto? Realmente é mais alto. Só que a hora que o cliente sai, ele percebe a diferença no desempenho do carro. Aí ele fala, agora eu achei uma oficina boa, meu carro ficou melhor. Ou seja, a diferença é perceptível. Muito perceptível. Lógico, depende muito da sensibilidade de cada condutor. E também depende do tipo de carro. Tem carro que você percebe mais, tem carro que você percebe menos. Tecnologia dos motores. Mas é perceptível. O intercambiamento dessas velas é prevista em catálogo da NGK. Muito boa pergunta. Se nós pegarmos aqui a nossa tabela de aplicação, se nós olharmos aqui nos veículos, eu tenho o veículo, montadora, veículo, motorização, ano, combustível, as velas. Aí eu tenho a vela normal, vela green, a vela de platina, G-Power, e a vela de Iridium EX. Então, já está aqui explícito no catálogo. Se você, como consumidor, tiver alguma dúvida, pode também consultar o nosso site, tabelas de aplicação, nós temos todas as informações. No entanto, quando a gente fala de tecnologias mais recentes, esse intercambiamento pode não ser possível. Professor, o que mudou basicamente? Os motores mais novos, nós comentamos que nós tivemos o downsizing de motores. A cilindrada diminuiu, o diâmetro de cilindro também diminuiu. Eu tenho motores multiválvulas, então o espaço para eu colocar a vela de ignição dentro do meu motor, ele está menor. Então o diâmetro da rosca da vela também foi reduzido. Os cabeçotes, eles estão mais altos. Então se eu olhar lateralmente um cabeçote, cada vez mais alto. Então a vela de ignição também tem uma rosca um pouco mais comprida. Então, fisicamente, realmente, houve uma modificação nas velas de ignição. Os motores mais novos estão gerando mais potência. Então, eu tenho originais de fábrica, velas com grau térmico mais frio. E o que mudou que passou a ser cotidiano? Velas com metais nobres. Então, hoje, muitos veículos já saem de fábrica com velas de platina e velas de irídio. Aqui eu tenho alguns exemplares. Eu tenho velas de platina, velas de irídio, eu tenho velas com irídio e platina, velas onde o chip de platina está na ponta do eletrodo, e eu tenho a vela Hari-Hari, que são aquelas velas que têm dupla ponta fina. Então, eu tenho uma ponta de irídio, uma ponta de platina, e as duas são assim, facilitando a formação daquela minha bola de fogo que dá início à reação de queima. Mas vamos deixar bem claro, nem todo veículo pode receber esse tipo de vela. Esse tipo de vela, quando eu falo linha Laser Platinum e Laser Iridium, eu estou falando de um produto que saiu original de fábrica. Então ele saiu originalmente com essa tecnologia. Outra tecnologia que nós temos são as velas com eletrodo direcional. O que é isso? Se nós imaginarmos que nós temos uma câmara de combustão aqui, a vela está posicionada mais aqui ao centro, e em alguns motores o injetor está na lateral. Quando o injetor é injeção direta e ele está posicionado dentro da lateral, a montadora pode determinar uma posição que o eletrodo da vela tem que parar, aquela abertura da vela tem que parar em relação ao injetor de combustível. Quando eu tenho essa posição determinada, eu chamo de vela com eletrodo lateral
direcional. São utilizadas nos motores Volkswagen, aqui no Brasil. Bom, se o eletrodo da vela tem que ficar apontado para o bico injetor, isso me leva a pensar que a entrada da rosca do cabeçote tem que ter um posicionamento pré-definido em relação à rosca da vela. Essa tecnologia, ela envolve tanto a fabricação do cabeçote quanto a fabricação da vela. O início, imagina que eu tenho um cabeçote bruto aqui, vou entrar com a ferramenta para começar a fazer a rosca. Essa ferramenta tem que entrar sempre na mesma posição. E a rosca, o início da rosca na vela, ela tem que começar sempre na mesma posição em relação ao eletrodo lateral. Então tem um posicionamento. Algo que é muito importante nesse tipo de vela, eu não posso, sobre hipótese alguma, colocar uma rosca helicoidal porque eu vou perder a referência de posição. Então eu não posso colocar uma rosca helicoidal, refazer rosca. Esse tipo de trabalho que muitas vezes se faz no dia a dia da oficina, nesse tipo de motor, eu não consigo fazer. E o que é muito importante, tem um torque pré-determinado. Eu trouxe aqui para os amigos o uso do torquímetro. Como nós comentamos, se nós olharmos aqui, observa esta vela aqui e esta vela aqui. O que nós notamos? Primeiro, esta vela é muito mais fina. O diâmetro de rosca é mais fino que essa outra aqui. E o comprimento de rosca, a hora que nós colocamos as duas na mesma posição, nós vemos que ele é maior. Então, se o diâmetro de rosca é mais fino, eu não posso aplicar com o mesmo torque que eu estou acostumado. Então, nós vamos instalar a vela com a mão, até que ela encoste no cabeçote, e colocar o torque de aperto especificado pela montadora. Em nossa tabela de aplicação, nós temos uma tabela de torque. Inclusive, tem os torques utilizando o torquímetro e torque angular. Torque angular, muito cuidado. Por quê? Eu vou colocar a vela com a mão, muitas pessoas vêm com a catraca. Se você vem com a catraca, essa graxeta já sofreu uma deformação antes de você sentir pesado. Vai usar torque angular? Com a mão, encostou no cabeçote, aí eu colocar o ângulo de aperto, sempre com a mão. Aqui nós temos, olha que bacana, professor, eu tenho o diâmetro de rosca, o torque de aperto, aqui eu tenho velas com assento plano, aquelas velas que tem gacheta, algumas velas de carros americanos, o assentamento é cônico, então eu tenho para velas com assentamento cônico e tenho o torque de aperto angular também. Então o mecânico, ele tem as duas opções, ele pode usar o torque angular e o torque especificado em newtons-metro. Ou seja, para mim já ficou bem claro de que com as novas tecnologias, a intercambiabilidade das peças começa a ficar mais complicada. Nem sempre é possível e o uso do catálogo é imprescindível. O uso do catálogo, ele é muito importante por alguns aspectos. Quem te garante que essa peça que você está instalando realmente serve neste veículo? É o catálogo de aplicação. Não é você, da sua cabeça, que resolveu instalar essa peça nesse carro. O fabricante está te garantindo, esta peça serve nesse carro. Eu vou ter as instruções para instalar de forma adequada a peça no veículo. Torque de aperto especificado. E algo que é muito importante, os motores mais novos estão gerando mais potência, tem mais tecnologia. Então, pequenos erros que nós cometíamos no dia a dia na oficina, hoje, se eu aplicar no motor mais moderno, eu vou ter sérios problemas na minha oficina. Então, como profissional, quando você utiliza o catálogo, você está se protegendo, se resguardando. Isso é algo muito importante no nosso dia a dia. Hiro, uma outra coisa que me deixou muito curioso
e que com certeza está despertando curiosidade nos nossos seguidores. Eu estou vendo velas com um enrugamento aqui e sem aqui. Por quê? Professor, eu trouxe aqui alguns modelos de vela. Se nós olharmos aqui nessa vela, nós temos corrugação. Qual que é a ideia por trás da corrugação? A corrugação é como se eu aumentasse a distância, porque você imagina, eu tenho aqui o isolador, a bobina está vindo aqui. Quanto maior essa superfície, mais difícil é a passagem da corrente elétrica. Entre a vela e a bobina, ou a vela e o cabo, eu tenho que ter um dielétrico, um isolante elétrico. Quanto maior essa distância, maior o dielétrico. Quando eu coloco corrugações, eu dificulto a passagem dessa corrente elétrica. Então é como se eu aumentasse o comprimento do isolador cerâmico. Essa que é a função. Então, uma dica que nós podemos dar para os nossos amigos mecânicos, eu vou fazer a instalação de uma vela. Primeira coisa, as mãos têm que estar limpas. Não posso pegar com a mão suja aqui no isolador cerâmico. Se eu pegar, eu facilito a passagem de corrente elétrica. O cabo ou a bobina que vai entrar em contato aqui tem que estar em bom estado. Se a borracha estiver velha, oxidada, elaceada, eu não vou ter um bom isolamento elétrico. Então facilita a passagem de corrente elétrica. E ocorre um fenômeno que nós chamamos de flashover. O que é o flashover? A corrente elétrica tem que passar por dentro da vela. Se esse material estiver sujo, muito folgado, cabo ressecado, bobina ressecada, a corrente elétrica pode passar pelo lado externo, principalmente quando a vela estiver gasta, porque quanto mais gasta o eletrodo, maior a tensão. Facilita a passagem de flashover. Você vai observar aqui umas marcas verticais, parece que a vela está trincada. Na realidade é passagem de alta corrente. Se você olhar no cabo ou na bobina, você vai ver as mesmas marcas de passagem de corrente elétrica. Observou flashover? Obrigatoriamente eu tenho que trocar velas e cabos ou velas e bobinas de ignição. Se você trocar somente a vela, o carro para de falhar? Para. Só que o cabo ruim ou a bobina ruim estraga a vela nova. Então, em muito pouco tempo, o carro volta a falhar. Então, é algo que o mecânico tem que observar. Às vezes o pessoal quer passar uma graxinha para colocar, não tem muita recomendação. Não tem problema, mas se eu passar aqui, eu não posso pegar com a mão suja. Então, esse é um cuidado que nós temos que ter na nossa oficina. Então, se eu entendi corretamente tudo isso que você explicou, a corrugação tem como objetivo aumentar o comprimento do isolador cerâmico. Exatamente, professor. Se nós colocarmos essas duas velas mais ou menos na mesma posição, nós observamos que essa vela aqui, o isolador cerâmico, ele é muito mais alto, além de mudar um pouquinho a composição da massa do isolador. Então tem uma mudança de composição, mas a principal é na altura desse comprimento desse isolador cerâmico. O isolador liso realmente é mais comprido. É mais comprido. Mas com relação à tendência flashover, é a mesma coisa que o corrugado. É a mesma coisa, só que dependendo do sistema de ignição, porque ele está casado com a bobina. Então, se for uma bobina de maior capacidade de armazenamento de tensão, esse isolador pode mudar um pouquinho a composição química dele. Mas aí é especificado de cada montadora. Pode ocorrer uma diferença. Perfeito. Algo que eu trouxe aqui são 3 velas que são muito parecidas. As 3 são aplicadas na mesma montadora, só que para motores distintos. Então eu tenho essa, que é uma vela de níquel, que ela é aplicada no motor 1.6 16 válvulas. É uma vela de níquel, aplicada nos motores Volkswagen EA211 aspirado. Eu tenho a vela de platina. Então, se você olhar, agora eu tenho uma arruela de cobre, porque ela tem eletrodo lateral direcional, e a ponta aqui do eletrodo é de platina.
Eu tenho esta outra vela, se nós observarmos, ela também tem arruela de cobre, só que aqui a ponta dela é de irídio. Se nós colocarmos as duas juntas aqui, praticamente não tem diferença. Aonde que eu vou observar a diferença? Na nomenclatura da vela, no código da vela. A platina é utilizada nos motores 1.0 170 TSI e 1.4 turbo é a 211. E se for o 200 TSI é irídio. Então são especificações diferentes para motores que você olhando por fora basicamente é o mesmo motor, só que muda a calibração, cada um tem uma vela distinta. Que não são intercambiáveis. Não são intercambiáveis. Se você utilizar essa vela de platina no motor 200 TSI, você vai ter problema de durabilidade. Ela vai durar muito menos. Vai durar menos. E o contrário? Se você utilizar a vela de irídio, aí você tem que olhar outras características, como grau térmico, posição do eletrodo. O irídio, como ele é um material mais resistente que a platina, ele tende a durar um pouco mais. Só que nós, como fornecedores e montadora, nós sempre recomendamos, siga o recomendado pela montadora. Então, se o motor é um motor que utiliza a vela de irídio, utilize vela de irídio. O motor utiliza tecnologia de platina, utilize vela de platina. E na realidade, no dia a dia, utilizando o carro, as duas velas vão dar um excelente desempenho. Na prática, você não vai notar muita diferença. Mas cada uma no seu respectivo motor. Na sua correta de aplicação, seguindo sempre a recomendação da montadora e na tabela de aplicação da NGK. Hiro, tem mais alguma configuração nessas velas de ignição que nós estamos deixando passar? Professor, eu trouxe mais algumas velas que são um pouquinho diferentes. Vamos pegá-las aqui para que os nossos amigos possam verificar a diferença. Então, essa aqui é uma vela que começa com a letra I. Então, me indica que é uma vela de irídio. Como ela começa com a letra I, se eu olhar aqui, esse eletrodo central é de irídio. E se eu olhar aqui, neste sentido, eu vou ver que aqui na lateral tem um chipzinho de platina. Então, é uma vela de irídio com platina, duplo metal precioso. Essa outra vela aqui, se nós observarmos, ela começa com SI. Esse S é de square, de esquina. Então, se nós olharmos aqui, eu tenho o eletrodo de irídio. Esse eletrodo lateral, olhando nesse sentido, você observa que ele é chanfrado e o chip de platina do eletrodo lateral está aqui na pontinha. Então, é uma outra tecnologia que facilita a propagação da frente de chama. E eu tenho essa vela aqui, que é uma vela que nós chamamos em japonês Hari-Hari, dupla ponta fina. Então, Hari em japonês é agulha. Então, é agulha. Tem dupla ponta fina, uma de irídio e outra de platina. Qual que é a vantagem dessa vela? Como eu tenho menos massa no eletrodo, eu tenho mais energia para queimar. Então, são aplicados em veículos de mais alta gama. Tudo depende, pessoal, do que a montadora colocou na especificação quando estava calibrando o motor. Cada motor tem uma especificação diferente. Como isso é uma determinação de engenharia, nós devemos sempre seguir a recomendação da montadora. Agora uma pergunta típica de oficina. Como que eu sei, como mecânico, que a vela já atingiu o seu desgaste permissível? Ou seja, quando é que eu sei que a vela tem que ser trocada? Eu tenho como medir a folga dos eletrodos? É possível regular? Como é que isso é feito? Bacana, porque quando nós estamos trabalhando com as montadoras, algo que é muito interessante é a durabilidade da vela, é uma especificação da montadora. Não sou eu que falo, essa vela dura tanto. A montadora que chega para mim com um requisito e fala, olha, para este motor, eu quero que a vela dure tanto.
Então nós fazemos um teste, nós medimos a tensão de centelhamento com a vela nova, rodamos a durabilidade, no final do teste nós medimos a tensão de centelhamento e olhamos se tem uma margem de segurança. Se não tiver margem de segurança, nós chamamos a montadora, falamos que o teste está reprovado, ou ela baixa a quilometragem de troca, ou coloca-se uma bobina com maior capacidade, ou nós trocamos o material da vela para um que dure mais. Trocamos o material, refaço o teste, tem margem de segurança, então o teste é aprovado. E essa quilometragem vai para dentro do manual. Então você observa lá, revisão de 10 mil, faça isso, isso, isso. 20 mil, isso, isso, isso. 30 mil, por exemplo, troca a vela de ignição. Então a quilometragem vem dentro do manual. Algo que é muito importante. Hoje, nos grandes centros urbanos, nós temos duas condições que são críticas. A primeira é o trânsito das grandes cidades. Então, muitas vezes, para percorrer pequenas distâncias, leva-se muito tempo. E o motor segue trabalhando, segue funcionando, a vela sofrendo desgaste. E o pior problema é aquele cliente que roda muito pouco. Ele pega o carro, vai daqui no supermercado, fica 1, 2 horas fazendo compra, pega o veículo, volta para casa, desliga o carro, também mais 2, 3 horas, depois sai de novo com o veículo. Esse uso intermitente na fase fria do motor é muito pesado para o motor. É uma condição de uso severo que nós colocamos. Então todo o manual também fala, ou você faz a quilometragem, a revisão por quilometragem, ou você faz por tempo. E a montadora também especifica, se é uso severo, corte o plano de manutenção pela metade. Aí, amigo mecânico, você pode falar, ô Hiro, eu não queria falar isso para o meu cliente, eu não tenho como falar isso. Amigos, está no manual. No manual do proprietário está lá falando sobre condições severas, corte o plano de manutenção pela metade. Mas, como você comentou, qual que é a grande dúvida? Imagina que eu tenho uma vela, eletrodo lateral aqui, eletrodo central aqui. Conforme eu vou tendo queimas, a vela vai centelhando, eu vou tendo o arredondamento dos eletrodos. Então, se eu pegar uma vela nova, eu vejo que ela tem pontas, tem arestas, ela tem cantos vivos. Conforme eu vou utilizando, eu vou vendo que a vela vai arredondando e essa folga vai aumentando. Se é uma vela de níquel, não tem muito problema você medir. Quando eu parto para as velas de metais nobres, a oxidação do eletrodo é um pouquinho diferente. Então, a platina e o irídio, ela sofrem muito pouco desgaste. Qual o problema? Com essa migração de elétrons, um fenômeno, assim, envolve um pouco de química, de elétrons, nêutrons, prótons, aquela coisa que a gente viu no colégio, que a gente não lembra de mais nada. Mas qual a tendência? Eu vou ter deposição de materiais no eletrodo central. Então, olhando visualmente, é muito difícil identificar. Quando você coloca no microscópio, você vê que o eletrodo central está cheio de pontinhas, cheio de pontos de oxidação e cheio de material depositado. Então ele vai perdendo essa eficiência de queima. O eletrodo lateral, ele tende a se desgastar. Eu não devo colocar nenhuma lâmina e fazer esse movimento de inclinação, porque eu posso danificar o eletrodo de platina ou irídio. Dá para medir? Dá. O que nós recomendamos? Colocar num projetor de perfil, fazer a medição no projetor. Na oficina você vai ter esse recurso? Não. Então é melhor evitar fazer essa medição. Como eu comentei, visualmente é difícil, você teria que colocar no microscópio para observar. Então o melhor é fazer de acordo com a recomendação da montadora. Então, por quilometragem, você troca a vela de ignição. E essa folga é fornecida? Sim, em nossas tabelas de aplicação, nós temos lá a aplicação da vela e a folga. Só que, como eu comentei, nas velas de metais nobres, irídio e platina, não é recomendável fazer esse movimento. Eu posso danificar uma vela tentando fazer uma medição. O melhor, amigos, é seguir a recomendação de troca da montadora, observando se o uso é severo ou não
do veículo. Hiro, uma outra coisa que eu estou notando aqui nessas velas de ignição, que os pinos terminais são diferentes. Qual é a relação desses pinos com as bobinas de ignição ou com os cabos? Professor, os pinos terminais também sofreram evolução junto com a vela. Então, se nós olharmos aqui, eu tenho um pino terminal com porca. Então, depende do carro, são carros um pouco mais antigos. Às vezes, o cabo é com porca, sem porca. Então, eu tenho a opção de tirar a porca se eu quiser. Esse outro tipo de vela são para veículos mais novos, o que nós chamamos de terminal monobloco, ele é uma peça sólida. E aqui eu tenho um terminal que nós chamamos de terminal cup, são para alguns tipos de bobinas específicas, normalmente bobinas individuais. Mostra pra gente. Aqui, professor, eu tenho uma série de bobinas, então eu tenho uma evolução do sistema de ignição. Basicamente, uma bobina é um transformador. Ele vai pegar a tensão do sistema de alimentação e transformar em uma alta tensão. O que mudou nas bobinas de ignição? Com o tempo, com a evolução, essa tensão ela aumentou muito. Então eu tinha antigamente bobinas de 12 mil volts, 18 mil volts. Hoje eu tenho bobinas com 27, 30, 40 mil volts. Então a tensão de centelhamento aumentou muito. E eu tenho bobinas, basicamente, com módulo e sem módulo. Então aqui eu tenho dois tipos de bobina que nós chamamos bobina tipo bloco. Então se nós olharmos, eu tenho 4 torres. Na realidade são 2 bobinas. Você consegue observar desse lado. Eu tenho 2 bobinas em um único corpo. Essa bobina não possui módulo de ignição. Então, quem vai comandar o disparo da bobina? O próprio módulo de injeção. Então, o módulo de injeção manda um sinal para a bobina, ela carrega, ela dispara a bobina. Essas bobinas geram a chamada centelha perdida ou centelha no escape? Essa é outra dúvida que muita gente tem. Se nós olharmos, eu tenho um lado da bobina que está ligado ao cilindro 1 e 4. No outro lado, o cilindro 2 e 3. Como aqui eu tenho um circuitinho, para fechar o circuito, eu vou ligar, por exemplo, aqui o cilindro 1, do outro lado o cilindro 4. Quando eu disparo a centelha, eu vou disparar ao mesmo tempo, porque eu tenho que fechar o circuito, eu vou disparar no cilindro 1 e no 4. Se o 1 está em compressão, o 4 está em escape. É o gêmeo. Cilindro gêmeo. Então, simplesmente eu vou ter uma centelha que não vai ter efeito nenhum, não é para baixar emissões, não é para melhorar a queima, não é para nada, é porque eu tenho que fechar o circuito. Por isso que eu tenho aquele disparo de centelha perdida, né? Aqui, como eu não tenho módulo, quem comanda é o módulo de injeção. Já esta bobina é uma bobina muito parecida. Eu tenho também 2 bobinas aqui, só que eu tenho um módulo de ignição aqui na parte externa. Qual que é a diferença? Essa bobina recebe uma alimentação de 12 volts aqui e nessa parte eu tenho um sinal eletrônico que vem do módulo de injeção. Então, o módulo de injeção manda um sinal que vai carregar a bobina, é uma onda quadrada. Esse tempo de carregamento é o duel da bobina. Terminou o tempo de carregamento, dispara a centelha. Também é centelha perdida. Duel que você está me lembrando, vamos voltar lá nos tempos antigos. É o velho ângulo de permanência do platinado, é isso? Exatamente, só que lá no platinado, se nós voltarmos no tempo, eu tinha um eixo, esse eixo tinha uns cames. Eu tinha, de acordo com o desgaste dos cames aqui, eu ia mudando o tempo que eu ia manter o platinado fechado, que é o tempo de carregamento. E eu tinha que regular a abertura do platinado. Então, nos bons tempos de mecânica, nós fazemos esse tipo de manutenção. Aqui nós temos, professor, uma outra bobina, que é um pouquinho diferente dessa aqui. Essa aqui, nós tínhamos 2 bobinas em um único corpo. Aqui eu tenho 4 bobinas em um único corpo. Então eu tenho
bobina do cilindro 1, 2, 3 e 4. Também tenho uma alimentação de 12 volts e agora o módulo de injeção envia um sinal para cada cilindro. Nós comentamos que existem alguns efeitos de combustão anormal, que seria a detonação. Quando eu estou detonando, eu tenho que atrasar o ponto de ignição. Agora eu posso atrasar cilindro por cilindro. Individualmente. Individualmente, mantendo um certo desempenho do motor, vou perder um pouquinho, mas eu posso atrasar somente no cilindro que está detonando. A grande vantagem de você ter a bobina com a unidade de potência, que a gente chama módulo de ignição embutida nela, é que eu não preciso circular grandes correntes pela central de gerenciamento eletrônico, é isso? A corrente no primário da bobina, isso depende de bobina para bobina, mas é normalmente em torno de 7 até 11 amperes, normalmente. Uma corrente muito alta dentro de um circuito pode gerar alguns efeitos que não são muito interessantes. Então, assim, eu gosto mais quando eu tiro essa alta corrente e coloco em um componente à parte. Eu acho mais interessante, mas depende do projeto de cada montadora. Claro. Nós não podemos afirmar isto aqui é melhor ou isso aqui é melhor. É questão de projeto. Essas bobinas, seja uma, seja outra, utilizam cabos de potência, cabos de transmissão, que são específicos, diferente daquelas ali, que são bobinas individuais e conectadas diretamente à vela. Exatamente, professor. Aqui eu tenho basicamente duas bobinas, são muito parecidas, são aplicações distintas. Aonde que eu vejo a diferença aqui? Se nós olharmos aqui para o conector, eu vou ver que essa bobina tem 2 conectores, então ela não possui módulo. Quem está comandando a bobina? O próprio módulo de injeção. Já essa aqui, eu observo que eu tenho 4 conectores aqui. Então eu tenho 2 fios de alimentação, um fio de sinal, então módulo de injeção mandando um sinal para a bobina, e a bobina tem um sinal de feedback, onde ela manda um sinal para o módulo de injeção, informando que houve o disparo da bobina. Para que serve esse sinal de feedback? Alguns veículos, eu tenho que imaginar o seguinte, eu injetei a mistura, injetei o combustível, fiz a mistura ar-combustível, se eu não tive a centelha, eu não vou queimar. O catalisador é uma peça que trabalha muito aquecida, acima de 450 graus. Se eu não queimei a mistura ar-combustível dentro da câmara de combustão, ela vai sair pelo coletor de escapamento e vai encontrar o catalisador aquecido. Então eu posso danificar um catalisador. Dentro do módulo existem estratégias que nós chamamos de estratégias de proteção de componentes. Então, se o módulo não recebe o sinal da bobina, ele corta o pulso do injetor para proteger o catalisador. Acredito que também dispare o sinal de anomalia no painel. A luz de injeção vai acender e vai gerar um código. Só que qual o problema? Muitas vezes o carro chega na oficina, não está pulsando o injetor, o mecânico pensa que o problema é módulo, que o problema é injetor, que está ruim, e às vezes o problema está no falta do sinal da bobina, falta do sinal de feedback. Olha só que informação importante. E aqui, se nós pegarmos essas 2 bobinas, eu também tenho uma diferença. Essa bobina aqui, o enrolamento primário e secundário está aqui dentro. É o que nós chamamos bobina pencil coil, bobina tipo caneta. Já esta bobina aqui é uma bobina que nós chamamos tipo top coil. O embobinado está aqui na parte superior. Essa parte é só para fazer a conexão com a vela. A bobina mesmo está aqui na parte superior. Então são concepções de projetos distintas. Mas a grande dúvida que o mecânico tem, professor, que é um tema até às vezes um pouco complicado, o veículo chegou falhando na oficina. Fui lá, fiz os testes, uma bobina não está funcionando. A grande pergunta é, devo trocar somente uma bobina ou tenho que trocar as 4 bobinas ou as 3 bobinas? A resposta
pode parecer simples, mas é um pouco complicada, porque aqui no Brasil nós temos um problema de custo. Sim. Principal motivo de queima de bobina é excesso de tensão. Quanto mais desgastada a vela, maior a tensão para o centelhamento. Muitas vezes, o cliente não troca a vela na quilometragem correta. A tensão vai subindo, 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 até o momento que queima a bobina de ignição. O veículo entrou na minha oficina. Vamos imaginar o motor 4 cilindros. Queimou a bobina do cilindro 1. Eu vou lá, examino as velas estão gastas, troco velas e uma bobina. As outras 3 bobinas, professor, não trabalharam juntas? Sim. Se trabalharam juntas, todas elas estão danificadas. Se eu trocar somente a bobina do cilindro 1 e o jogo de velas, o cliente sair com o carro, qual a tendência? Ele vai usar 1 mês, 2 meses, 3 meses, não dá para afirmar, mas ele vai usar um tempo, queima outra bobina. Volta com o mesmo sintoma. Exatamente, aí que está o problema. Por que o cliente veio na minha oficina? Ele veio porque o carro estava falhando. Quem falou que precisava trocar vela e bobina fui eu. Ele veio porque o carro estava com uma falha. Se eu libero o cliente trocando somente o jogo de velas em uma única bobina, as outras vão dar problema e ele vai voltar com o mesmo sintoma. Então ele vai pensar que o serviço não foi bem realizado. Então, no mundo perfeito, o ideal é trocar as 4 bobinas, o jogo de bobinas. Só que nós sabemos que isso muitas vezes é um pouquinho difícil. Então, se você resolve trocar somente uma bobina, essa negociação tem que estar muito clara para o cliente. E uma dica, faz uma marquinha aqui na bobina e mostra para o cliente, olha, eu troquei esta bobina aqui tem garantia, as outras vão queimar, quando eu não posso afirmar. Então, o melhor, toca todas. Não dá, ficou caro, troca somente aquela, mas deixa muito claro essa relação com o cliente, para evitar problemas. Um outro fator que gera queima de bobina, queima precoce de bobina, nós estávamos conversando, é o estado dos cabos de transmissão, dos cabos de vela. Eles também se deterioram e a resistência deles costuma aumentar. Exato. O que acontece? Os cabos, eles são feitos de polímeros, de borrachas, né? Então, eu tenho um efeito de ressecamento do cabo. Como eu tenho passagem de alta tensão, muitas vezes eu tenho uma oxidação nos cabos de ignição. Na NGK, nós utilizamos materiais nobres para fazerem os cabos. O cabo tem uma vida útil em torno de 3 anos, ou 60 mil quilômetros. É bastante. É bastante. Né? Então, o ideal, a cada 3 anos, ou 60 mil quilômetros, está substituindo os cabos de ignição. Se aumentar muito a resistência do cabo, tiver uma fuga de corrente, né, onde o cabo perde isolação, o que acontece? Vou ter falhas de ignição, aumenta consumo, e muitas vezes você pensa que está economizando dinheiro. Ah, não vou fazer manutenção, vou economizar. Só que você pode identificar outros componentes do veículo, aumenta o consumo. O consumo é um dos principais custos que nós temos num automóvel. É que nós não sentimos porque ele é realizado ao longo do ano. Mas se nós somarmos todos os custos de combustível ao longo de um ano, vamos observar que nós gastamos muito dinheiro com combustível. Então, observar. Andar com um veículo falhando não é bom para o meio ambiente e não é bom para o seu bolso. Bom, durante o vídeo, nós pudemos notar que as velas de ignição, assim como as bobinas, sofreram uma evolução durante todos esses anos. Mas existe também um outro componente que influencia diretamente o funcionamento do veículo, sobretudo no que diz respeito às emissões de poluentes. É a sonda lambda, mas isso nós vamos tratar no próximo vídeo.